Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical, aquela que para mim é a maior e melhor escola do mundo. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui com os meus amigos, mais uma vez reunido, o pastor Marcos Santana e o pastor William Bass, para juntos a gente dar sequência ao nosso estudo na nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2022, cujo tema é Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus, comentada pelo nosso querido amigo pastor William Barros. E a aula de hoje é sobre a lição de número 7 da nossa preciosa revista. O título é Apocalipse, o mundo preparado para o anticristo. Convido você agora para pegar a sua revista, o seu plano de aula, a sua Bíblia, uma canetinha, porque vamos dar início agora ao nosso estudo. Já quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros, a paz do Senhor. Pastor Marcos Santana, pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel. Gente, eu tenho aqui, antes de começar e ler o texto áureo, novamente lembrar você, vagas limitadas, dezembro desse ano, dentro da primeira quinzena, ida e volta, Dubai, Israel. Um preço incrível, uma promoção fantástica, nós vamos junto para essa viagem marcante, Últimas vagas. Entre em contato com a gente, várias pessoas estão entrando, só falta você. Não precisa de visto, só passaporte. Eu tenho uma promoção fantástica. Além de tudo que nós veremos em Israel, nós vamos passar 2 dias ainda em Dubai. O maior prédio do mundo, vamos subir, o maior shopping do mundo. É uma viagem fantástica. Você não pode ficar de fora. Fala comigo, me chama aí, tem os contatos e vamos com a gente para Israel. A lição de número 7 tem como texto áureo Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a nossa verdade aplicada vai nos ensinar que nestes tempos difíceis é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Também quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus. Pastor Prates, pastor William Barros e todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Objetivos da lição de número 7. Mostrar a preparação para a manifestação do anticristo. Entender que a agenda do anticristo está em curso e despertar para a obediência à palavra de Deus. Textos de referência. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos para uma palavra de oração para iniciarmos o nosso estudo. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te bendizemos, te exaltamos por mais esta oportunidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza no estudo desta lição, nos esclareça, que sejam momentos de edificação, de despertamento, de despertar o interesse de cada um em se aprofundar na Tua palavra. Conceda-nos um coração disposto para recebê-la, guardá-la, para vivenciá-la. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado e a igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma lição que não está focando um capítulo único do livro de Apocalipse. Esta é a primeira observação que faço. Segundo, porém, está tratando de assunto que envolve a igreja e o mundo no tempo presente,
mas que tem implicações escatológicas. Terceira observação, trata-se de um tema que vai ser expandido, vai ter novas abordagens sobre outros aspectos que envolvem esse tema, nas lições 9 e 10 da presente revista. Também, a título de introdução, eu quero propor aqui que é muito importante, na ministração, nós procurarmos levar os alunos a refletir sobre essa questão que trata a lição de hoje. O que está acontecendo com o mundo? E aí, para responder essa questão, para refletir sobre esta questão, eu procurei apresentar de forma didática o que a nossa lição aborda, dividindo em 4 pontos, sendo o primeiro ponto identificar o uso do termo mundo. Isso nós vamos ver no tópico 1. Segundo ponto, procurar discernir o tempo e identificar algumas características deste tempo. Isso também será visto no tópico 1. Terceiro ponto, nós vamos refletir sobre o que está ocorrendo a título de mobilização. Há uma mobilização visando a desconstrução dos valores e princípios cristãos. Isso nós vamos ver no tópico 2. E o quarto e último ponto, que vai ser abordado no tópico 3, a reação que se espera da igreja. Então, tenhamos em mente esta questão ao longo de toda a ministração. O que está acontecendo com o mundo? Proponho aqui para os irmãos 3 expressões que resumem toda esta lição: discernimento, atenção e reação. Cada expressão dessa sendo alvo de estudo nos 3 tópicos da nossa lição de hoje. Então, o discernimento, a atenção e reação nos conduz ao fato de que a lição está tratando de um assunto, e isso vale muito nós trazermos à nossa mente, compartilharmos isso com os nossos alunos, que tem se estendido, na verdade, desde o Jardim do Éden. Nós não vamos falar aqui de algo que está acontecendo no mundo que passou a acontecer na virada do século, na virada do milênio. Vide o registro em Gênesis da tentativa que o inimigo ele atuou para semear dúvida e descrença acerca de Deus. Outro detalhe, a sedução com a oferta de independência. Os irmãos estão lembrados dessa proposta maligna. Não, vocês serão como Deus. Passando pela Torre de Babel, passando pela corrupção da geração dos tempos de Noé e, ao longo de toda a história bíblica, as tentativas de destruir o povo de Deus. Então, trata-se de um assunto que vem sendo estendido, revelado, refletido, registrado ao longo da história da humanidade. Eu sugiro também nessa introdução usarmos 2 textos
para introduzir esta aula. Primeiro, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Paulo, ele escreveu: já o mistério da injustiça opera. Irmãos, nós podemos pontuar nesse versículo atividades, como se atividades estivessem sendo desenvolvidas nos bastidores. Atividades estas exercidas pelos poderes das trevas ao longo do curso da história humana. Segundo texto, 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Lá diz: o espírito do anticristo que há de vir está já no mundo. Notemos que trata-se de um assunto que está focando, apontando para algo que já está em operação e que ao longo da história da humanidade vem se desenvolvendo. Vide 1 de João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 5, versículo 19 e 2 de João, versículo 7. Mas também, nessa introdução, é importante nós estarmos chamando a atenção dos nossos alunos para esses tópicos. Estudar sobre o mundo, e nós vamos definir e identificar essa expressão, o que está acontecendo no mundo, esse processo de desconstrução, essa injustiça que já opera, estudar, mas não para paralisar a igreja. Segundo, não podemos, como igreja, como povo de Deus, ficar acuados. Terceiro, não podemos, a partir desse estudo, adotar uma escatologia do esperar de maneira inativa, paralisada, como se não tivéssemos o que fazer, ou como se estivéssemos alimentando aquele pensamento de que, não, o que está acontecendo é porque a Bíblia diz e a igreja agora, ela está esperando o arrebatamento. Cuidado com essa postura, mas pelo contrário, que esse estudo contribua para nos mover, que o povo de Deus continue focado na sua jornada, na sua caminhada, enquanto é dia. Porque enquanto o povo de Deus caminha, cumpre a missão. Enquanto o povo de Deus está nesse mundo, como forasteiro, como peregrino, está cumprindo a missão. Cumpramos enquanto é dia. Que esse estudo mova a igreja, mova a geração de hoje a influenciarmos a nossa geração, inspirados nos valores do reino, na obediência ao mandato cultural, apresentando o Evangelho e mostrando no poder do Espírito Santo que é relevante em nosso tempo. Irmãos, continua válido as ordens, os mandamentos de Deus sobre a nossa responsabilidade para com este mundo que o Senhor criou e aqui nos colocou. Então, o tópico 1,
ele trata desse tema, o mundo preparado para o anticristo. Lembrando que nesse tópico a expressão-chave é discernimento, como nós propomos na introdução. Lembrando sempre que nós estamos tratando daquela questão apresentada. O que está acontecendo com o mundo? Iniciemos, irmãos, por identificar o sentido do termo mundo. E aí nós recorremos ao texto da nossa lição, o texto introdutório do tópico 1. A palavra mundo fala do sistema corrompido pelo pecado. Este sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. É sob este aspecto que o tópico 1 está tratando. Então, é um sistema, como diz, que está em competição com Deus. É um viver sem considerar a vontade de Deus. É um sistema de crenças, valores, costumes e princípios contrários à palavra de Deus. É nesse sentido que nós estamos nos referindo ao mundo. Agora, vejamos algumas características deste sistema que esse sistema está sendo alimentado de forma progressiva à medida que o tempo do fim se aproxima. E quando eu estava pensando nesse texto, essa questão desse caráter progressivo, à medida que o tempo vai passando, à medida que vai se aproximando o fim, veio à minha mente que o inimigo, irmãos, ele também está ciente sobre o aspecto tempo. E é muito interessante nós trazermos isso à nossa memória e apresentarmos na lição, porque o inimigo, por saber que ele tem um tempo, por saber que esse tempo que ele tem permitido por Deus é limitado, então ele está atuando, ele está tentando de todas as maneiras possíveis, ele está tentando corromper, desviar o homem, a mulher, da comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. O diabo sabe que tem pouco tempo. Mateus, capítulo 8, versículo 29. Os demônios disseram para Jesus: viestes atormentar-nos antes do tempo? Então, atenção. Irmãos, o inimigo, ele não está distraído quanto à questão do tempo. Agora, e a igreja? E nós? Estamos atentos quanto ao aspecto do tempo? Porque o estudo desta lição, que está falando sobre esse sistema de crenças, de valores e costumes e princípios contrários a Deus, nos remete a essa realidade. À medida que nos aproximamos do fim, isto vai ficando mais intenso. A igreja está atenta à questão do tempo. Vide primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Essa expressão, últimos tempos. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Essa expressão, últimos dias.
Então, a igreja também precisa estar atenta quanto ao tempo em que vive. Vejamos agora algumas características sobre esse mundo, nesse identificado anteriormente, e no nosso tempo. E aí, meus irmãos, vamos recorrer a um texto, uma frase do subtópico 1.1. Significa que cada pessoa, falando sobre relativismo, tem seu próprio padrão de verdade. Irmãos, por que é importante identificar e refletir sobre as características do nosso tempo? Importante pensarmos e apresentarmos essa questão aos nossos alunos. Por que é importante identificar e refletir? A título de contribuição, quero compartilhar com os irmãos estas questões, esses aspectos. Primeiro, para melhor comunicar o Evangelho. Segundo, para melhor preparar nossas crianças, adolescentes e jovens a vivenciarem os desafios do tempo presente. Terceiro, para estarmos preparados diante dos questionamentos acerca da fé que professamos, da esperança que temos, da conduta que adotamos. A reflexão vai contribuir para estarmos respondendo, vivenciando, confrontando todas estas questões apresentadas no mundo em que vivemos. Há uma tendência de formar na geração da humanidade, a geração mundana, uma mentalidade mundana, relativista, hedonista e profana. É nítido esta mobilização. Uma intensa expansão na procura, disseminação e técnicas de autoajuda. É interessante como isso se tornou uma verdadeira febre, tão popular, um verdadeiro antropocentrismo. É o Deus dentro de cada um. Como eu disse, isso vem desde o Jardim do Éden. Sereis como Deus. A exaltação e massificação dos conceitos de pluralidade e diversidade tem levado alguns a dirigir fortes críticas ao povo de Deus. Nós, por muitas vezes, temos sido taxados de termos uma mentalidade sectária perante essa massificação, essa maneira exacerbada de pluralidade e diversidade. Tal realidade nos leva a uma outra constatação. Ou seja, vivemos em uma sociedade indiferente às reivindicações divinas e hostil à revelação cristã. Nós vamos encontrar um texto em Daniel, capítulo 11, versículo 36, se referindo à postura do anticristo: fará conforme a sua vontade. Ou seja, essa sociedade que está sendo influenciada
por essa postura de indiferença e hostilidade àquilo que chamamos de revelação divina, de reivindicações de Deus, já está sendo preparada para a chegada do anticristo, a manifestação do anticristo, que também vai querer fazer conforme a sua própria vontade. Eis aí o texto que nós encontramos na nossa lição, no subtópico 1.1, a igreja como povo de Deus, com seus valores fundamentados na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento deste relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade. Irmãos, muitos, infelizmente, se aproximam do Evangelho, se filiam a alguma igreja identificada como evangélica, mas abraçam uma fé mística. É uma verdadeira salada mística, uma fé utilitária e pragmática. Ou seja, a pessoa ela não está tão interessada em saber se é verdade, como está interessada em saber se funciona, se vai conseguir alcançar os seus objetivos pessoais. Vide o texto que nós encontramos transcrito na nossa lição do tópico 1.2. É exatamente isso. Pessoas que terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores que lhes fale, que lhes ensine conforme as suas próprias consciências. Ou seja, estão mais interessados numa fé utilitária e pragmática. A reação do povo de Deus, encerrando essa minha contribuição, como eu disse antes, vai estar sendo visto no tópico 3. Mas eu quero deixar como sugestão os irmãos acrescentarem uma reflexão baseada em 1 de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Uma sugestão de como a igreja lida com este mundo que está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Primeiro, versículos 1 a 3 desse capítulo. Provai. É preciso discernimento. Cuidado com as aparências. Segundo, versículos 2 e 3. Como está a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca de Jesus? Passa pela doutrina cristológica. Como está a nossa cristologia? Terceiro, versículo 4. O versículo 4, ele transmite uma ideia de experiência com Deus. A importância de cada pessoa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Uma experiência libertadora, transformadora, produzidas pela ação do Senhor na vida da pessoa. Quinto, atentar para a doutrina dos apóstolos. Eu identifico essa reação baseada no versículo 6 e conectando com Atos 2, 42. E por último, do versículo 7 ao versículo 11, amor. Não se isolar. Não podemos ficar indiferentes aos que estão ao nosso redor. A igreja não pode ficar acuada e fechada em si mesma. Ela precisa expressar
o amor de Deus por intermédio de ações de amor, de caridade para com aqueles que estão ao nosso redor. E, irmãos, é urgente promovermos uma campanha para fortalecer as famílias da igreja. Não apenas uma campanha em relação às leis, mas uma campanha que fortaleça as famílias dentro de casa. Resgatar a fidelidade, resgatar a permanência do casamento, resgatar a autoridade dos pais, dos responsáveis em relação às crianças. Nós precisamos lançar uma campanha para fortalecer os agentes de formação de valores. Nós temos na nossa sociedade hoje a família, a igreja e a escola. Não temos tanta influência assim nas escolas, mas na família e na igreja nós podemos fazer bastante, com a ajuda do Espírito Santo, com a inspiração e a direção do Espírito Santo e a luz da Palavra de Deus, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, querido amigo, por fechar aí muito bem aí o ponto 1, onde o título do ponto 1 é O Mundo Preparado para o Anticristo. Com essa explicação maravilhosa, nós aprendemos que um dos significados da palavra mundo na Bíblia é o sistema corrompido pelo pecado. Esse sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. E assim, a gente pode fechar esse ponto 1 e irmos agora ao ponto 2 com o pastor William Barros, que estará falando sobre a desconstrução do ser humano. Meus amados irmãos, não há como mensurar a importância da lição de número 7, a lição deste domingo para as nossas vidas. Irmãos, nunca foi tão urgente e tão sério uma lição como essa na nossa igreja no dia a dia. Nossos valores, nossos princípios, a palavra de Deus na qual baseamos a nossa vida, nossa conduta, nossa fé, nossos princípios, nossa esperança no futuro, são confrontados diariamente, dioturnamente, pelo Deus desse século e pelo mundo que jaz no maligno. Nossos jovens, nossos adolescentes, essa lição é uma lição tão séria que merecia que muitas igrejas pegassem os pais pegassem os filhos, a igreja pegasse os jovens e adolescentes para participar também da lição de número 7 desse domingo. Tamanha é a urgência de um assunto como esse no dia a dia da igreja. Essa palavra tem um tom de advertência, mas também uma prevenção, é uma vacina para tratar nossos filhos, tratar nossa casa, tratar as nossas vidas. É uma introspecção necessária e urgente que cada um de nós pode fazer e precisa fazer a partir dessa lição. Eu costumo dizer o seguinte: o diabo costuma imitar as coisas de Deus. Na minha ótica, assim como o João Batista preparou o caminho para Jesus, o João Batista do anticristo não é uma pessoa, mas é uma agenda que agora está em curso. Nós vemos nitidamente uma agenda que já está em curso de forma mundial, de forma global, e que está nesse momento sendo colocada na sociedade, no comércio, pelas grandes empresas, com propagandas evocando a ideia de meio ambiente, de preservação da vida, de democracia e por aí vai. Mas no seu bojo, no seu conteúdo, a ideia é cada vez mais controle. Mudança de paradigmas, controle social e mudança nos princípios e valores que norteiam a sociedade. Essa é a situação que o mundo vive agora. Meus irmãos, enquanto eu gravo essa aula aqui junto com meus amigos, com os pastores que estão conosco aqui na aula, pastor Marcos Santana e pastor Luiz Prates, enquanto gravamos essa aula aqui, essa agenda está em curso, moldando, sabe,
lapidando o ser humano, já trabalhando na humanidade para que quando o anticristo se revelar e se manifestar, o mundo esteja preparado para o seu domínio. Vejam que, como nós vimos aqui no tópico 1, com o pastor Marcos, nós vimos o perigo do relativismo. Nós vimos que o mundo hoje está cheio de especialistas. São os doutores segundo as suas próprias concupiscências, que Paulo vai falar. É de arrepiar. O nosso tópico 1.3 vai mostrar a agenda do anticristo em curso. E nós vemos aí o que está acontecendo no mundo. E como de uma forma global isso está sendo implantado paulatinamente. E agora, no nosso tópico 2, nós vamos caminhar em cima disso, vendo a desconstrução do ser humano. Irmãos, o ser humano, o homem de hoje, a humanidade agora está sendo aos poucos desconstruída. O mundo vive hoje a filosofia do desconstrutivismo, a destruição da identidade do homem, a desconstrução da identidade da mulher, a destruição dos papéis sociais na humanidade, papéis como pai, mãe, marido, esposa, pais e filhos. Esses papéis estão em confronto hoje. Esses papéis hoje estão sendo manipulados à revelia até mesmo da ciência e estão sendo destruídos a bel prazer para que o homem preparado para o anticristo seja um homem em crise, um homem que não saiba de verdade quem é. O nosso tópico 2.1 vai mostrar isso, a destruição da família. Irmãos, por que o alvo do diabo é tão forte contra a família? Porque a ideia pai, mãe, marido, esposa e filhos é uma ideia sempre retratada de forma geral como retrógrada, medieval, patriarcal, dominadora e opressora. Por razões simples. O que acontece? A família, uma família forte, vejam, um casamento forte produz uma família forte. E famílias fortes produzem uma sociedade forte. Quando você fragmenta e destrói a família, automaticamente, no efeito dominó, a sociedade toda está fragilizada. Está provado psicologicamente pela ciência que uma família estruturada é o guardião para que não haja, por exemplo, o suicídio. É muito mais difícil acontecer suicídio de alguém que tem uma família forte, estruturada, presente, com laços fortes de relacionamento. Essa é a simples realidade. É muito mais provável que alguém vença vícios, drogas e outras práticas quando tem laços fortes familiares. Então a família é o último bastião. A família é a última oposição a essa agenda do anticristo. Há uma agenda em curso, nós vimos no tópico 1. Agora, o que impede isso? A Bíblia vai dizer para nós que há somente um que agora o detém, falando do anticristo, até que do meio seja tirado. Eu enxergo nessa passagem não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele nunca houve um momento que ele não esteve na terra. Você abre Gênesis 1, está lá, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto tem a ver com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Enquanto o corpo de Cristo estiver na terra, o anticristo não se manifestará. O corpo de Cristo sai. E então o anticristo pode se manifestar e revelar-se. O que acontece aqui é que há uma agenda em curso. E a família é a última resistência a toda implantação social do que está em curso. A gente hoje vê os papéis sociais em deterioração. Quais são as características masculinas na sociedade? As características da mulher, as características de liderança, uma rebeldia absoluta a figuras de autoridade que começa dentro de casa, sabe? Eu já vi, na minha vida, filho de 1,90 m, forte, abaixar a cabeça com um pai tampinha, de 1,60 m e falar, cala a boca. E o cara abaixar a cabeça, é meu pai que está falando. Mas nós vivemos hoje um tempo de rebelião contra figuras de autoridade que começa dentro de casa. Filhos que não respeitam os pais.
Sabe, lá aonde a guerra e a divisão começou, a ponto hoje da gente, irmãos, nos assustarmos com as notícias que a gente vê de assassinatos, coisas que sempre aconteceram, mas nunca se viu, por exemplo, tanto suicídio, nunca se viu tanta gente com problemas. A nossa lição hoje é um despertamento para isso. Os nossos papéis sociais precisam ser reforçados. A Bíblia diz quem é o homem. A Bíblia diz quem é a mulher. A Bíblia diz quem é pai, quem é mãe, quem é filho, sabe? E isso é corroborado cientificamente pelas características de cada pessoa, pelas características sociais que não são impostas, mas são inatas, vão crescendo por causa das próprias aptidões de cada diferença. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar um outro aspecto do mundo de agora para a vinda do anticristo, que é o quê? A destruição emocional e psicológica. É inquestionável que o mundo de agora é muito pior do ponto de vista psicológico e emocional do que antes da pandemia. Antes do que nós vivemos agora recente. Meus irmãos, eu sou psicólogo clínico. São muitos os casos de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Como aumentou na sociedade suicídio. Pessoas que simplesmente estão em crise, não dormem de noite, trocam a noite pelo dia. A maioria das pessoas que eu converso, e se você pergunta, o seu sono é bom? Ele não. Eu durmo mal. As pessoas estão vivendo com os nervos à flor da pele. Nunca se viu uma sociedade tão dependente de psicotrópicos, de benzodiazepínicos, de remédios para tratamento psiquiátrico. Nunca se viu tantas pessoas sofrendo dos males da alma. Sabe, irmãos, quantas pessoas hoje estão sofrendo terrivelmente com ansiedade, crises de ansiedade, crises de depressão. Pessoas que têm carro, têm casa, têm emprego, mas não são felizes. Pessoas que não conseguem ter paciência, não conseguem esperar, não conseguem aguardar, não conseguem conversar sem interromper o outro, não conseguem mais olhar o olho no olho, estão perdendo a capacidade do diálogo, do olhar, do olho no olho, de estar junto, calor humano. Sabe, essa deterioração psicológica e emocional fragiliza hoje de uma forma geral a humanidade, ou seja, um quadro perfeito para um ditador. Um mundo preparado para o anticristo é um mundo onde homens são mais frágeis, onde são mais fracos. É um mundo onde mais pessoas estão sofrendo de males psiquiátricos, sofrendo de problemas psicóticos. É um mundo perfeito para quem quer dominar. Você encontra um quadro favorável. Um exemplo disso, veja na história. Em 70 d.C., houve a destruição de Jerusalém. Roma havia cercado Jerusalém. E quando finalmente, depois do cerco, entrou na cidade, o que o Império Romano se deparou? Dentro de Jerusalém, eles estavam se matando. Zelotes, saduceus, fariseus, escribas, eles estavam em conflito interno, brigando entre si. Foi muito mais fácil dominar a cidade porque eles mesmos já estavam se deflagrando um contra o outro. A contrapartida, na revolta de Bar Kokhba, em 132 d.C., eles tinham um contingente e um poder menor de força humana de resistência. Porém, venceram o primeiro exército romano, expulsaram o segundo, lutaram a terceira vez e venceram. Deu trabalho para o Império Romano. O Bar Kokhba conseguiu governar Israel a partir de Jerusalém em 3 anos, antes de Roma trazer um exército monumental e acabar com a revolta e matar o Bar Kokhba. Por quê? Uma simples e única razão. Eles estavam unidos. Eles estavam coesos. E aí foi mais difícil para o Império Romano conseguir destruir Jerusalém e vencer a revolta de Bar Kokhba. Enquanto que em 70, pela desunião, pela divisão deles, pelo enfraquecimento que eles estavam psicológico e emocional, foi muito mais fácil entrar na cidade e vencer tudo. Então, esse é o quadro do mundo para o anticristo. Um quadro da destruição familiar, dos papéis sociais na humanidade,
e a destruição emocional e psicológica. Quer dizer, o mundo, pensa bem, você destrói a figura de Deus no ser humano. Deus não existe. Você destrói, você vai descaracterizando. Você vê que Natal, por exemplo, você assistiu o dia todo na televisão, Natal, filme de Jesus, desenho de Jesus e um monte de coisa. Hoje é o Natal sem Jesus. Natal sem Jesus. Páscoa sem Jesus. Ou seja, as festas cristãs sem Jesus. Você tira Jesus da sociedade, aí você vem, destrói as figuras de autoridade, que começa em casa com pai e mãe, depois você destrói quem a pessoa é. Homem, mulher, seus papéis, quem são. Acabou. Sobrou o quê? E estamos aí, a partir disso, diante da geração mais triste, mais vazia que já houve em todos os tempos. Ou seja, é um quadro perfeito para um ditador como o anticristo governar. E eu pergunto a vocês, vocês acham que a partir dessa constatação que eu mostro a vocês, está longe a chegada do anticristo? Queridos, o nosso tópico 2.3, eu trago aqui um remédio. A solução para que eu e você não sejamos a geração da grande tribulação, a geração do anticristo, nós precisamos nos voltar urgente para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode garantir quem somos. Só a palavra de Deus pode nos sustentar nesse momento, sabe? Para que possamos começar a ter uma vida com qualidade, uma vida com saúde espiritual e emocional, psicológica. Nós precisamos nos voltar, irmãos, precisamos ensinar nossos filhos a palavra, precisamos ler a palavra, precisamos amar a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos voltar a ter apetite pelo culto de ensino, pela escola bíblica dominical. Precisamos realmente acreditar no... Irmãos, precisamos realmente acreditar nisso. É o tempo, igreja. É o tempo, povo de Deus. Quantas pessoas que estão na nossa igreja que simplesmente não vão à escola dominical, não se interessam pelo ensino da palavra, se limitam aí na campanha não faltam, mas não frequentam culto de ensino, não gostam de escola dominical, mas gostam da campanha. Sabe? Não falta a campanha. Se chover, ele vai porque são 7 semanas. É o propósito. Eu quero minha vitória. E a vida de vitória? De que adianta receber uma porta de emprego que está pedindo e viver uma vida de derrota? Viver uma vida miserável. Viver uma vida vazia. Uma vida triste, deprimida, dominado pelo medo ou pela ansiedade. Não é essa a vida que Deus tem para você. Jesus promete para aqueles que renunciarem e servirem a Ele, nessa vida aqui 100 vezes mais e depois a vida eterna. Irmãos, nós vamos esperar o arrebatamento. E os 100 vezes mais aqui na terra? Não vamos ter? Está na hora de a gente priorizar a palavra de Deus, pensar como Deus quer, enxergar o mundo pela ótica da palavra, sabe? Saturar a nossa mente com a palavra. É isso que precisamos agora nesse momento. Eu exorto cada pessoa que assiste essa aula. O que eu estou dizendo aqui não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Ou nós nos voltamos agora para o livro santo, ou nós nos voltamos agora de verdade para a leitura, a meditação e os cultos da palavra, ou então nós veremos a destruição dos nossos valores e princípios, não é lá fora não, é dentro da igreja, dentro da nossa casa. E aí que vai acontecer, sabe o quê? Nos tornaremos também a geração da grande tribulação, a geração do anticristo. Você tem que escolher hoje se você é a geração do arrebatamento ou se você é a geração da grande tribulação. Eu repito, você tem que escolher hoje se você vai fazer parte da geração do arrebatamento ou você é a geração da grande tribulação e do anticristo. Essa mudança tem que começar hoje. Não estou falando de mudança daqui a um ano, não. É hoje. Gente que está vendo essa aula aqui que não lê a Bíblia todo dia, não lê a Bíblia toda, nunca leu a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Irmão, ou você muda, ou se prepare para ser destruído. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa nos despertar nessa aula. Que Deus possa nos guardar. E que ao final dessa aula, professores e alunos possam fazer um propósito com Deus. Em sala de aula e dizer: meditarei nela de dia e de noite. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, pastor William Barros, nosso comentarista do trimestre, fechando aí brilhantemente, como já era se de esperar, né? O ponto 2 aí, onde nós aprendemos, uma vez que estamos vivendo um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos, a igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz neste tempo de trevas. E assim, a gente pode concluir este vídeo indo ao ponto 3, que tem por título: Não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, e eu começo esse ponto 3 com este texto bíblico: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Olha que extraordinário, começando esse ponto 3 com esta recomendação bíblica. E assim, vamos ao 3.1, não aceite a forma do mundo. Ao escrever, e não vos conformeis com este mundo, Deus está literalmente dizendo, não aceite a forma do mundo, ou seja, né, não fique igual ao mundo, né? Aquele quadradinho se encaixar dentro da forma. Essa é a forma do mundo? Tô fora. Ou seja, não absorva a moda que o mundo dita. Ande de acordo com o que diz a palavra de Deus. Fuja dos padrões do mundo. Não deturpe o seu caráter. Se distancie do mundo e por aí vai. Meus irmãos, professores, alunos, superintendentes, obreiros, você que está zapeando e nos encontrou, está assistindo esse vídeo, como sal e luz do mundo, o nosso dever é influenciar o mundo para Cristo. Nossa missão é conduzir as pessoas para a cruz, influenciar o mundo, as pessoas para Deus. Jamais, jamais ser pelo mundo influenciado. Guarde isso no seu coração. E assim nós fechamos o 3.1, vamos ao 3.2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu separei outro texto, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, acha que esse texto está fora de época? Acha que estamos vivendo uma época que não cabe esse texto? Muito pelo contrário. Estamos vivendo um momento que esse texto encaixa perfeitamente. Se esse texto não mexer com a gente, se esse texto não nos convencer, o que precisa Deus fazer, irmãos? Acha que vamos esperar o Senhor vir aqui outra vez e falar com a gente? Não, Ele já veio, Ele já apontou o caminho e Ele deixou a sua palavra. Vamos tomar cuidado para que nossas atitudes sejam atitudes que influenciam as pessoas à cruz. Eu e você, nós não somos perfeitos. Jamais seremos perfeitos. Não nos olhes como, é um exemplo. Não, nós até podemos em alguma questão ou outra até ser uma influência boa, um bom exemplo. Mas na essência somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Somos o que somos pela graça e misericórdia do Senhor. Mas precisamos fazer um exercício diário e constante. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, maior a sua responsabilidade. Quantas pessoas nós estamos influenciando para a cruz? Para dizer, não, eu vou seguir a orientação, eu vou seguir os passos desse professor de escola dominical, desse crente, desse morador, desse vizinho. Eu vou seguir. Será que estamos
provocando essa transformação no mundo? Ou será que o mundo é que está transformando a gente? Analise. Essa lição também tem essa característica de dar uma chacoalhada na gente e despertar. Levante isso nos seus alunos. Promova esse despertamento para que nesta semana e nas semanas vindouras, seus alunos possam estar mais preocupados em estar mais parecendo com Cristo. Parecer com Cristo é trazer sobre o seu corpo as marcas da cruz, as marcas do chicote, da traição, da desobediência. Você às vezes está precisando de algo, mas você diz não, porque aquilo vai te afastar da cruz. Nós, como obreiros da casa do Senhor, como crentes, como membro, imagine como professor de EBD, como um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, um missionário, imagine. A nossa responsabilidade, somos uma carta aberta, o povo está lendo, irmãos. O povo está lendo. Que tipo de leitura estão fazendo da minha vida e da sua vida? Está aí, a aula de hoje também é para isso. E assim nós podemos ir ao 3.3. A obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. E eu fecho este ponto, tirando da revista o que muito bem disse o pastor William, nosso comentarista. Abre aspas. Corremos o risco de ser uma geração que fala de poder sem poder, que fala de milagres e curas como se fosse algo do passado e conhecermos conceitos sobre avivamento, mas não vivenciá-los. Caso não vivamos um autêntico renovo em nosso entendimento, não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. Assim termina o pastor William Barros nesse ponto. Eu achei fantástico isso. Somado ao que eu já comentei do 3.1, mas do que eu comentei do 3.2, creio que a gente pode fechar esse 3.3 apenas com isto. Amém, meus irmãos? Mas eu tenho um texto que eu separei, porque eu sempre gosto de fechar com o que a Bíblia diz. E olha o que a Bíblia diz nesse texto de 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Obediência a Cristo. Que Deus possa nos ajudar e que todo conselho maligno, toda altivez maligna que se levantar contra o conhecimento de Deus na minha vida e na sua vida, caia por terra, seja destruído. E que eu e você possamos estar presos a Cristo pela obediência. O nosso entendimento vai nos prender à obediência a Cristo. E que o resto, que nos venha para distanciar a gente de Deus, a gente diz, estou fora. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que esta aula possa promover uma tremenda mudança na nossa vida, na vida dos nossos alunos. Assim eu posso concluir dizendo que diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos a nossa identidade e características. E assim nós aprendemos que ao lermos Romanos 12, temos a advertência, a admoestação importantes para a Igreja de Cristo. Não dá para ler a epístola, a Romanos, não dá para ler, não dá. Principalmente Romanos 12, sem dar essa advertência, sem puxar a nossa orelha. Quem puxa a orelha é a palavra de Deus. Quem nos aperta é a palavra, não sou eu. Quem sou eu para ficar dando doutrina ou ficar ensinando? Não, eu estou aqui apenas dizendo o que a Bíblia diz. E isso é para mim, em primeiro momento eu estou falando para mim. Eu preciso cada dia estar olhando para mim mesmo e me cuidar, para que eu possa estar sempre sendo advertido pela palavra do Senhor. O caminho é esse, vem para cá, não sai fora, vem para cá. Deixa o mundo, deixa para lá, vai embora, vambora, vambora. Enquanto Cristo não venha, enquanto Ele não chama, vamos continuar sendo sal e luz, brilhando esse mundo, meus irmãos. Deus conta com você, hein? Você é uma joia preciosa, você é uma pessoa importante para Deus. Não importa se você fez coisas erradas, se você cometeu, você distanciou da cruz.
Hoje é tempo. O Senhor está dizendo, volta, filho meu, eu te amo e eu não terminei o meu projeto na sua vida ainda. Se você está vivo, se você está me ouvindo, é porque há um projeto de Deus na sua vida. Deus te ama, a tua carreira não terminou ainda. Ainda dá tempo de mudar e arrumar o que está errado, amém? Querendo Deus, semana que vem estaremos de volta, compondo novamente esta mesa para estudarmos a lição de número 8, que tem por título Silêncio no Céu e Julgamento Vindouro. Muito obrigado ao grande público da Rádio 97.1, a Rádio Família, que está conosco estudando a Escola Dominical. Muito obrigado às igrejas que eu tomei conhecimento, que pega esse vídeo e estuda esse vídeo. O vídeo é como se fosse uma aula direta na congregação, né? Às vezes congregação mais distante, onde os recursos não são tão grandes, então as pessoas têm nos honrado com esta alegria de estar usando o nosso vídeo aí, transmitindo esta aula. Que honra, que alegria, em meu nome, em nome do pastor Marcos, do pastor William, da equipe aqui da aula completa, da diretoria da Betel. Olha, muito obrigado, muito obrigado. A gente vai estar cada dia mais sendo motivado e fazendo a escola crescer cada vez mais, ok? Vamos despedir com uma oração. Convido você a juntar-se agora, junto com o pastor William, e nós vamos despedir de cada um de vocês com uma oração agora. Oremos ao Senhor com o pastor William. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos pela aula de hoje. Venha nos abençoar poderosamente, nos guarda, nos dá vitória e nos abençoe em tudo, Senhor. Ó Deus, que esta palavra possa vir como um refrigério para muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.